Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 20 de agosto de 2026, estamos aí na quinta-feira à noite, por volta das 11h46. Começando aqui rapidamente pelo calendário econômico, tivemos dois eventos mais cedo, saiu para nós aí o índice de manufatura do Fed Filadélfia, resultado acima da previsão de 24,1 em relação aos pedidos iniciais pelo seguro-desemprego. Tivemos aí uma previsão de 210 mil novos solicitantes pelo benefício, acabou vindo menos 4 mil pessoas. Não foi suficiente para trazer aí um certo otimismo aqui nas três principais bolsas, todas fecharam no vermelho, S&P recuou 0,87, Dow Jones, queda de 1,32 e Nasdaq, um recuo de 0,72. Pessoal, já do outro lado, o Bitcoin nem olhou para o retrovisor, mais um dia de forte alta, 5,32 de ganhos. Neste momento, para nós, preço a mercado, 74.491 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada, até a próxima análise, se for realmente necessário, amanhã, na sexta-feira, dia 21, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, recapitulando aqui, basicamente fizemos uma identificação muito importante no fechamento do diário de ontem, quarta-feira, 19, candlestick com padrão de força, volume comprador expressivo. Esses caras poderiam induzir o mercado, os compradores, né, a continuarem batendo em blocos, né, buscando níveis superiores. Colocamos aí três objetivos, né, de alcance que estavam planejados aí a médio prazo, né, acabou vindo até mais rápido do que eu esperava, ótimo sinal. Inclusive, onde colocou a região primeira aqui próximo dos 74 mil, tínhamos bastante lotes posicionados, principalmente no livro de ofertas. Posteriormente, média de 20 períodos no mensal, lá na região dos 77.800, correndo por fora um pouco mais distante, nossa resistência na região dos 82.800. Então, pessoal, primeiro alvo alcançado aí com bastante vigor, né, bastante protagonismo por parte desses institucionais. Inclusive esperava aí pelo menos um pedágio, né, uma retração para posteriormente, né, a gente buscar os níveis mais acima. Os compradores não quiseram saber, compraram tudo, levaram aí o preço a uma guinada bastante interessante. Então a retração foi mínima aqui, né, pessoal? A gente teve aí uma retração dos 74 até 73.660, posteriormente já abriu esse outro candlestick às 10 da noite, né, e saíram comprando tudo, né? Agora o mercado dando aí uma leve respirada, o que é natural, o preço nunca vai direto, mas evidentemente mostra um cenário, né, bastante interessante aqui no Bitcoin. Então, no diário, pessoal, o que a gente observa primeiramente? Mais um candlestick com padrão de força, volume comprador também expressivo, né? Denota aí que esses primeiros, né, induziram outros, né, a continuarem a comprando. Então tivemos aí uma bela amplitude, né, considerando aí hoje o terceiro dia, ainda temos, né, o dia inteiro amanhã até o fechamento, obviamente, mas a gente já precisa fazer algumas alterações aqui ao que tange as nossas referências. Pela questão da amplitude verticalizada, né, pessoal, e o distanciamento aqui das nossas referências, a gente já faz a remoção deste antigo canal aí, ascendente por parte de fundos e descendente por parte de topos. A gente já faz essa remoção e a gente só mantém a primeiro momento a ascendência desses fundos, tá? Isso aqui a gente venha a utilizar aí em um futuro próximo. Beleza, pessoal?
Tivemos aí, pessoal, um dia com bastante amplitude, como eu mencionei, os compradores batendo aí quase que o dia inteiro. Então, pegando aí o sentimento do mercado, né, sentindo essa batida, a gente segue o bonde. Então deu para fazer aí duas operações, essa aqui foi um pouquinho mais tarde, essa aqui às 2 da tarde, né? Consegui comprar aí em uma região interessante, né? Mesmo que o mercado não tenha, né, pego ali as nossas referências, né, os níveis de suporte que teoricamente, né, poderiam ser encontrados, porque sabíamos, né, virada de milhar ali na região dos 68, dos 69, os compradores poderiam evidentemente reagir naquele ponto. Nós não tínhamos, né, evidências, né, favoráveis naquela ocasião, então a gente acabou pegando essas operações, aproveitando a tendência, a batida do mercado, né? E isso você pega somente com o tempo, né? Analisando o gráfico aí diariamente, isso começa a passar para você de forma automática, lembrando que existem outros fatores, né? Princípios e fundamentos básicos, análise de candlestick, né? Você precisa entender a dinâmica do preço, né? O que significa cada região. Então, evidentemente, existem outros conceitos por trás da batida, né? Mas aí você só consegue pegar essas oportunidades, né, com o tempo mesmo. Então, precisa praticar, precisa estar analisando o gráfico diariamente, né? Preciso utilizar os alarmes nas regiões importantes. Então, evidentemente, eu estou sempre com um alarme no gráfico, né? Numa região ali que eu vou buscar uma operação, né? Eu já fico preparado, né? Justamente para facilitar o meu dia a dia, não precisar ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Então, os alarmes acabam ajudando bastante. Então, foi aí fechado no dia 20 hoje, né? 2 da tarde, mais 850%, US$ 190. E agora à noite também consegui pegar aí com a batida dos compradores mais US$ 104, né? 454%, né? Poderia ter alongado aí acima dos 74, mas é aquela história. Sabíamos, né, da possibilidade ali de um pedágio, uma retração no primeiro momento. Foi o que aconteceu de forma breve. Optei, né, em sair, colocar no bolso, né? Poderia ter pego aí um pouco mais de resultado, mas está ótimo às 9h20 da noite, tá, pessoal? Então, são resultados que foram fechados, tá? PNL fechado. E aí, a gente tenta aproveitar essa onda compradora que vem adentrando aqui no mercado cripto. Lembrando, né, pessoal, que temos a votação da Lei Clarity, parece que marcada para o dia 15 de setembro. Isso também pode ser aí um forte catalisador, né, trazendo mais previsibilidade aqui para o mercado, mais segurança para os investidores institucionais. Isso é um prato cheio para adentrar bastante volume, principalmente via ETFs lá nos Estados Unidos. Então, obviamente, isso também é um fato importante, né? E acredito que após a aprovação, né, poderá mudar aí totalmente o cenário, né? Que vinha de uma forma desfavorável para totalmente favorável. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Atentos, né, aos fatores externos, né? Tudo isso pode influenciar o mercado em um contexto geral. Então, pessoal, o que que a gente precisa analisar aí novamente? A gente tem um mercado um pouco esticado, né? É aquela história, né? Pode ser que um grande institucional venha realizar parcialmente, venha despejo. Da mesma forma, os compradores podem continuar batendo, tá? A gente está meio que em águas, né, desconhecidas, né, pessoal? Poucas referências aí, né? Inclusive com um certo distanciamento do nosso primeiro suporte na região aqui do 67, né? Então, a gente percebe que na região do 69 já houve aí reação por parte dos compradores, né? Inclusive, a gente menciona na análise de ontem que poderiam reagir no 69, no 68, enfim, nós não tínhamos de fato, né, boas evidências, né, boas referências aqui, né, ao que tange pontos que estavam mais próximos ao preço ao mercado, mas aí a batida, né, o sentimento é somente on time, pessoal, não tem muito segredo, né? A gente traz as análises a cada 24 horas, então a gente precisa ter,
um pouco mais de discernimento, um pouco mais de cautela aqui na hora de passar essas informações, porque teoricamente é muito difícil, né, a gente conseguir acertar 100% aí da previsão, né, a cada 24 horas. A gente tenta fazer o nosso melhor, né, tem dado bastante certo no sentido, né, de trazer um contexto geral, né, tem respeitado bastante e a gente vai seguir nessa mesma metodologia, tá? Então, pessoal, acho que primeiro ponto aí, onde a gente possa eventualmente, né, buscar uma reação por parte dos compradores, considerando aí, né, uma correção saudável, região de 73, né, falar, no caso, alusão à abertura, né, do candlestick de hoje, aí às 9 da noite, fechamento, também de hoje, né, mas fechou às 9 da noite, então a gente tem abertura e fechamento desses dois candles no diário. Pode ser que no 7,3 aqui os compradores tentem manter o preço acima, né? Posteriormente, talvez na máxima aqui deste candlestick na quarta, aqui na região dos 70.500, tá? Acho que esses dois pontos aqui são mais conservadores, né? Considerando a região dos 70.500 o mais conservador, até pela distância do preço a mercado atual, tá? É aquela história, né? Da mesma forma, os compradores podem continuar, né, batendo forte, pessoal, e aí, obviamente, vai buscar, né, os outros dois objetivos, os outros dois alvos. Então, tem essa possibilidade, então vai depender muito das próximas horas, né? O que que teremos aí de volume, estrutura de preço. A gente reduz o tempo gráfico, inclusive a gente vê aí que houve uma resistência ascendente aqui, né, fazendo alusão a esses topos, né? Sim, você vai reduzindo o tempo gráfico, vai ficando aí um pouco mais visível em algumas possibilidades, então pode ser que eles tentem segurar até próximo de 74, pessoal. Da mesma forma, se a gente puxa para esses topos mais recentes, fica um pouquinho mais abaixo aqui. Né? Não muita diferença, então, enfim, tem aí algumas possibilidades, mas, né, analisando aí de uma forma mais macro, a gente vai ter que utilizar as referências mais consolidadas, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer. Num momento como esse, deslocamento de preço muito grande, né, pessoal? A gente está falando aí, né, de sair da região dos 64, né, e alcançar aí proximidade dos 76 em praticamente o quê? 2 dias e algumas horas, enfim, uma amplitude muito grande, né? São quase 20 mil pontos aí de deslocamento, então acaba até complicando aí um pouco a nossa vida, né? A gente traz as análises aí a cada 24 horas, né? Consegue pegar algumas operações porque já tem, né, um certo entendimento, né, uma certa proximidade aí com o mercado, né? Mas para você que talvez esteja, né, iniciando ou não tem tanta proximidade com o gráfico, né, o certo é manter a cautela e tentar pelo menos seguir aí o cenário que é passado aqui por nós, tá? Então, vamos ver como é que esses pontos aí podem reagir, né, pessoal? 7,3, evidentemente o mercado dando uma respirada, um ponto interessante, né? Então tem que haver uma reação, né, por parte dos compradores, reduzir o tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, precisa estar ascendente, o volume comprador precisa estar sobressaindo, né? Caso contrário, pode ser que a gente venha aqui para os 70.500, né? Região onde houve no primeiro momento a recusa de preço, posteriormente veio o rompimento. Talvez aqui os compradores também, né, tentarão alguma coisa, né? Lembrando que quanto mais distante do preço a mercado, mais seguro, né, tende-se a ser o ponto mencionado, tá, pessoal? E correndo por fora, região de 67, que já é o nosso suporte padrão aí, né, fazendo alusão a esses dois topos antigos, né? Então houve o rompimento aqui, de fato, né, é o ponto mais conservador aí, considerando esses dois acima, tá, pessoal? Então, acho que basicamente é isso.
Lembrando que os nossos dois objetivos mais acima, reforçando aí, pessoal, região da média de 20 períodos no mensal, 77.800, mais ou menos. Acho que é isso, né? 77.900, próximo aí, né, pessoal, do 78. Posteriormente, 82.830, nossa resistência. E outro ponto que me chama bastante a atenção também, pessoal, né, quando a gente analisa aí de uma forma bem periférica, né, a gente vai reduzir aqui para o diário para ficar um pouco mais evidente, é a estrutura de preço macro aqui, pessoal. Olha só que interessante. Quando a gente analisa, por exemplo, o topo histórico na região dos 126,5, percebe-se que o mercado, né, passa a ter uma estrutura descendente, né? Onde a gente teve aí movimento verticalizado vendedor, pullback, topo mais baixo. Movimento verticalizado vendedor, pullback, topo mais baixo. Movimento verticalizado, pullback, topo mais baixo. Então, assim, nós temos aí, querendo ou não, não de forma linear, né? Porque se a gente colocar uma marcação aqui, não vai ficar linear, mas a estrutura ainda permanece descendente, tá, pessoal? Então, assim, percebe que estamos, né, próximos, né, de um ponto de decisão para mudança de engrenagem macro, né? Então, teríamos que, né, de primeiro momento, já alcançar aqui a região dos 82.800, tá? Posteriormente, passar dessa região para quebrar essa estrutura, né, de topos cada vez mais baixos. Percebe-se que temos aqui um sequenciamento lógico, tá? E isso precisa estar bastante claro, analisando de forma totalmente periférica. A gente está analisando do alto aqui, tá, pessoal? Então, isso precisa estar bastante claro. A partir do momento que os compradores eles conseguem quebrar essa estrutura, pessoal, né? E aí eu tenho topos mais altos e fundos também, muda-se a engrenagem. Então, assim, a gente está bem próximo aí de um ponto de decisão, justamente, né, na tentativa de quebrar essa engrenagem descendente aí. O cenário macro, tá? Ainda permanece, mas caminhando dessa forma poderemos, né, chegar longe. Temos aí alguns alvos, primeiramente, a serem encontrados, então vamos por partes, né? Sem atropelar o processo, sem muita pressa, mas isso aqui precisa estar no radar. Beleza, pessoal? Um outro ponto importante aí que eu queria passar para vocês, e eu acho que no geral é isso, atualizações feitas aí, né, pessoal? A gente não vai precisar utilizar mais aquelas duas referências do canal com fundos ascendentes e topos descendentes. O gráfico fica um pouquinho mais claro para nós aí. Estava um pouco confuso, mas optei em manter pelo menos de ontem para hoje, né, para analisar o que seria o contexto formado. E acho que é isso aqui no gráfico, não tem mais nada para passar para vocês, pelo menos neste momento. Vamos ver aí como é que os compradores poderão reagir nas próximas horas, né? Principalmente nesses pontos aqui, nos quais a gente verificou, é, uma certa possibilidade de ação mais incisiva em caso, né, pessoal, de realização parcial aí de alguns institucionais, tá? Então vamos ficar atento a esses pontos e, obviamente, a gente torce para que o mercado, né, mesmo que dando uma respirada, continue, né, essa guinada com os compradores prevalecendo. Fechado? Vamos ver o livro aqui para finalizar rapidamente. Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado, pessoal, diluído. É um ótimo sinal, né? Menos dinheiro aqui para
para dificultar a nossa vida, né? E quando tinha posicionado ali no 74, os compradores compraram tudo, não quiseram nem saber. Um livro mais vazio, é mais fácil mover preço, um pulverizado aí sem destaque para qualquer nível, talvez um pouco mais ali na região dos 80 mil, virada de dezena, 7 milhões e meio, não é uma barreira tão imponente, é um pouco mais de acumulação. Pelo lado dos compradores, livro também totalmente pulverizado, nada de acumulação. Ao que parece, o movimento veio dos ETFs, pessoal, entrando bastante dinheiro, né, principalmente pela questão dos títulos, né, do Tesouro lá nos Estados Unidos, a questão da recompra. Então, obviamente, isso, né, está influenciando aí, né, o dinheiro entrando no mercado cripto de forma massiva, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Já viramos aí para sexta-feira, meia-noite e 8. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para o engajamento aqui do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Eu desejo a você um excelente final de semana, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima análise. Tchau, tchau.